Bom dia, iniciando o terceiro trimestre do ensino religioso com o capítulo 4. Experiência decisiva, e o tema central é sobre a vida. A vida aparece em incontáveis situações. Isso vai depender das circunstâncias que elas acontecem através do meio ambiente e também das escolhas pessoais. As circunstâncias correspondem tudo que leva a uma ação posterior. Então, o que acontece no nosso dia a dia? O ambiente, justamente, pode ser na escola, no trabalho, pode ser no lazer, e as escolhas pessoais, que dependem dos nossos objetivos e dos nossos desejos. É esse assunto que nós vamos estar desenvolvendo no início do terceiro trimestre. As escolhas, elas são simples: de levantar, de escovar os dentes, de ir ao banheiro, de conversar. Também percorrem um caminho da escola para casa. São as escolhas. Eu posso ir de carro, eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de bicicleta. Os meios não interferem o objetivo que eu quero atingir através das minhas escolhas. E estudar em determinado horário. Eu posso ter o meu ritmo de manhã, mas eu me dou bem mais produzindo à tarde, à noite. São as escolhas que cada um acaba fazendo no decorrer da sua rotina. A situação vivida. Cada situação que nós vivemos corresponde para nós uma experiência. Pode ser agradável ou não, dependendo, como foi falado lá no início, das nossas escolhas, mas também os fatores que interferem. O meio ambiente, as circunstâncias e os desejos com que os objetivos vão ser atingidos. Por isso ela pode ser agradável ou não, dependendo do como for a decorrência das situações. Tem coisas que não dá para programar que vai dar 100% certo. É por isso da importância do planejamento na nossa vida. Se ela for dar certo, ótimo, o objetivo foi atingido. Se ela não deu certo, pelo menos serviu a experiência. Então é importante o planejamento, a organização, mas também é muito importante estarmos preparados para os imprevistos da vida. Esse equilíbrio humano para trabalhar os imprevistos é que também nós somos convidados através da família, nos grupos que nós passarmos, eles devem nos ajudar a dar esse equilíbrio para os imprevistos da vida. E não quando acontecer algo nós nos desestruturarmos. Aí é o perigo das experiências elas não serem, trazer algo positivo se nós não temos uma estrutura. Se ela ela pode ter de maior importância ou menor importância, e também ela pode ser esquecida ou ela ser marcante. A marcante é realmente aquelas que acabam trazendo bons frutos, mas também pode ser marcante se for uma tragédia. Então, cada situação que nós vivemos a cada dia nos traz coisas que podem ser melhoradas, podem ser repensadas e elas podem ser frutificadas. As experiências, elas acabam sendo decisivas e, principal, elas levam uma consequência. Elas vão muito além do que projetos, sonhos e desejos. Nesses projetos e sonhos, nós vamos analisar mais tarde um pouco a presença de do apóstolo Paulo e também do jovem Dom Bosco. E são vivências concretas. Hoje se fala muito para conseguir um emprego se você tem experiência. Então essa experiência ela é necessária porque é através dela que você vai aprofundar ou você vai selecionar o que vai trazer bons frutos e o que vai ser, vamos dizer assim, o que vai ser bom para você melhorar, aprofundar. O que for ruim você descarta. Na sociedade, no mercado de trabalho, o ter experiência é fundamental para não se perder tempo, mas ao mesmo tempo para você aprofundar no que você já gostou da experiência pelo estágio e quer aprofundar. São transformações de modo de pensar, sentir e agir. Então, no fundo, não tem como passar pela experiência se você não tiver um sentimento. A experiência ela é cheia de emoção, por isso ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Como eu disse, no campo religioso nós vamos estar trazendo presente tanto a pessoa do apóstolo Paulo e também do jovem João Bosco. Do apóstolo Paulo,
Paulo de Tarso, ele perseguia muitos cristãos, até que um dia ele foi barrado pelo próprio Deus, através, vamos dizer, literalmente caiu do cavalo, para que pudesse passar por essa experiência. Ele estava no caminho de Jerusalém a Damasco e ele viveu uma experiência decisiva, pois ele passou de perseguidor para ser apóstolo. E essa experiência ele teve que assumir e, acima de tudo, transformar as suas atitudes. Não tem uma experiência positiva se ela não tem uma transformação de ação. Já o jovem Dom Bosco foi muito interessante, porque ele apenas com 9 anos teve um sonho, e esse sonho tinham jovens, praticamente adolescentes, e eles estavam na maior confusão. E nessa confusão, como todo ser humano, acabaram se xingando, falando palavrões, e ele ficou incomodado com esse tipo de atitude entre os adolescentes. Como ele falava para parar, eles não paravam, ele partiu para agressão física. E depois ele escutou uma frase falando para ele, o Senhor, não é com pancadas que você vai evangelizar. E aí ele parou, ficou olhando, observando, e onde ele tomou a atitude de mudar. E o mais interessante é porque ele comentou isso com a mãe, com os irmãos. Uns falaram que ele estava tendo adivinhação, e a mãe falou que com certeza ele estava sendo convidado a ser padre. E aí foi a decisão dele de assumir o sacerdócio. E o mais interessante de Dom Bosco é que ele, na sua pequena idade, ele tinha que decidir. Para estudar, sair de casa. Para ficar, os irmãos queriam que ele trabalhasse. Então toda decisão não é fácil, mas você tem que ter certeza do que você quer para não se machucar e não machucar os demais. Por isso da importância de nós irmos buscando a cada dia quais são as nossas escolhas. Se vão dar certo ou não, depende do que nós estamos construindo nesse caminho. Então não são exclusivas de santos. Todos nós podemos ter ações transformadoras em nossas vidas. Elas podem acontecer em situações repentinas ou de maneira imprevisível. São experiências de crescimento, são escolhas parciais que se completam rumo a uma meta desejada. Isso nós tivemos a experiência do apóstolo Paulo e também do jovem Dom Bosco. E a consequência de hoje é sermos seguidores de boas ações. Então todos nós somos convidados a termos ações que sejam de testemunho, de espelho para as outras pessoas. E a experiência de Deus. Esses dois que nós citamos, eles passaram por uma experiência na vida, então são situações, não falamos do dia a dia, mas foram situações que eles experimentaram. E você, qual a sua experiência de Deus? Porque nós só mudamos as nossas atitudes se Deus passa pela nossa vida. Você acredita, acima de tudo, no amor de Deus por você? Você acredita que é muito especial para Deus? Alguém já comentou como Deus foi forte, como Deus teve uma presença marcante na sua vida? Ninguém fala de algo que não conhece. Ninguém demonstra nada se não passou por uma experiência, se deu bons resultados ou não. Os diálogos, as conversas são necessárias para que nós possamos partilhar essas experiências. Por isso nós somos convidados agora a estar refletindo sobre isso. Então tem as atividades dos livros, do livro, de determinadas páginas, que vão estar no link da escola, que vocês acessem e acompanhem. Qualquer dúvida, estou à disposição, e um bom trabalho para todos.